Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Engrandecido seja o nome do Senhor, a graça nos deu a oportunidade e nós voltamos, agradecendo a sua audiência, agradecendo a Deus por nos dar a oportunidade de entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial, através deste veículo de comunicação que nesta hora abre as portas para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue até você. Aqui conosco a presença amiga do pastor Dilson Moreira, da cidade de Ribeirão das Neves, no estado de Minas Gerais. Pastor Dilson, há uma coisa que tem sido esquecida e abandonada pela humanidade, que é Deus. Deus é muito mais hoje um ser folclórico, um mito, do que propriamente as pessoas não o conhecem como Deus, como Senhor, como Salvador, como protetor. E as pessoas até gaiofam, fazem piadas e vivem como se nunca tivessem que prestar contas no final da jornada a este ser. Então, nós iniciamos aqui e eu gostaria de perguntar, o senhor concorda com esta afirmação? O senhor tem visto isto também desta maneira? Realmente, as pessoas, elas não conseguem compreender este ser supremo, por nome de Deus, por não conhecer a sua natureza, porque nós só vamos conhecer a Deus quando conhecemos a sua natureza, como Ele é, a maneira que Ele opera, como Ele age através dos seus planos, através da a manifestação da sua palavra. Então, quando nós passamos a conhecer a sua natureza, nós conhecemos a Deus. E o homem, ele tem tentado, através da intelectualidade, através da ciência, através dos estudos, das descobertas, e quanto mais ele se aprofunda nessas coisas, ele se mantém mais distante do que é em realidade Deus, porque ele não é para ser entendido através da parte intelectual, ele não é concebido através da ciência. Aliás, a própria ciência chega a dizer que tudo que os sentidos declaram não tem nada a ver com a fé. Então Deus, é concebível que Deus, ele se entende a Deus, Deus se revela através da sua palavra. E a sua palavra, na realidade, vai nos mostrar o que é realmente o seu caráter, a sua personalidade. Até, irmão Dilson, aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, numa conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele declara que Deus é Espírito. E diz que importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, a palavra Deus, o dicionário da língua portuguesa define como um objeto de adoração, não é? E aqui Jesus está dizendo que esta adoração deveria ser feita em espírito e em verdade, porque Deus é um espírito. Espírito, na linguagem de Jesus, é aquele que não tem carne, não tem ossos, não é? E então nós temos já aqui no início deste programa
o conhecimento que Deus não é um corpo de carne e de ossos. Deus é um espírito que, segundo a Bíblia, ele enche os céus e a terra. Eu queria que o senhor falasse para os nossos irmãos telespectadores qual é o maior privilégio que este ser que criou todas as coisas, a ciência, como o senhor acabou de dizer, está tentando provar que tudo veio de uma ameba, que tudo aconteceu de uma explosão, que não tem ninguém por trás disto, não é? Que é tudo fruto do acaso. Mas nós estamos aqui, o fruto de uma evolução, mas nós estamos aqui, somos sabedores, estamos aqui como anunciadores do Evangelho, cremos neste Deus, e eu queria dizer para que o senhor abrisse também o seu coração com os nossos telespectadores e dissesse para eles que este Deus que é tão supremo, tão grande, que domina todas as coisas, qual é o maior privilégio que este Deus deu a um pecador, a um ser humano como eu, como você que está em casa me assistindo? Qual é o maior privilégio que um ser humano tem diante deste Deus, na sua maneira de pensar? Olha, a Escritura é clara no livro de Filipenses que Deus humilhou a si mesmo, tomando forma de servo, de homem. Ele, sabendo que nós, sendo pecadores, caídos da graça, e chegamos de uma forma pecaminosa, porque viemos pela via do sexo, e sabendo que nós, por nós mesmos, não teríamos o caminho de regresso a Ele, e sabendo Ele que, por natureza, somos filhos da ira, porque pecamos, então ele, já que não podíamos ir até Ele, Ele veio até nós, tomando uma forma visível, porque, como o Senhor disse, Ele é Espírito, e Espírito não pode ser visto, não pode ser palpado. Então Ele vem para ter olhos, boca, nariz, pernas, para andar no meio da humanidade, para sentir o que a humanidade sente, para passar pelos mesmos trilhos que a humanidade passou, para compartilhar conosco das nossas necessidades. Mas não só isso. Ele, como Deus, ele vem num corpo humano, como disse no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Um filho nos nasceu, um menino nos deu, e o principado está sob os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora, ouvintes, vejam, nós vemos que ele, sendo Deus que é, o Deus que manifesta e realiza as coisas, ele é um Deus que realiza grandes coisas. De um menino nós vemos Pai da eternidade. De um menino nós vemos Deus forte. De um menino nós vemos conselheiro. Tudo isto, um Deus manifestado em um homem, em um corpo humano. Para quê? Para mostrar a nossa fragilidade, para mostrar as nossas fraquezas, a nossa incapacidade, e para mostrar que ele, sendo o Deus que é, pôde habitar num corpo, para que ele pudesse realizar a obra de redenção. Eu penso que um dos maiores privilégios que a humanidade já recebeu em relação ao homem foi Deus compartilhar conosco, se vestir de pele humana. Ele não precisava disto para si próprio. Ele não precisava disso para satisfação pessoal. Mas ele não estava pensando em si. Ele estava pensando em uma raça que havia caído, que havia transgredido. E ele sabia que a única maneira da qual ele podia resgatar esta humanidade era compartilhar das suas fraquezas, dos seus anseios. Então ele vem em um corpo humano, mas não deixando as suas virtudes de Deus, mas ele vem num corpo humano. Para qual objetivo? Para qual fim? Para manifestar esta graça salvadora, este poder real. Irmão Dilson, são realidades incontestáveis essas que o senhor está dizendo. E
este Deus que se vestiu de homem, que veio sentir as nossas misérias, as nossas dores e até tomar os nossos pecados e levá-los, não é, para sempre sepultá-los, para sempre devolver para aquele que causou o pecado a carga do pecado. Agora, o Calvário, a vinda de Cristo, abriu um caminho para que estes pecadores pudessem ter acesso à presença de Deus. Então, qual é o meio provido para este homem chegar perto de Deus? Aqui está um pecador, ali está um Salvador. Aqui está uma pessoa necessitada, ali está alguém que pode ajudar esse necessitado. Qual é a ligação? Qual é o meio que Deus proveu para que este homem pudesse ter acesso à presença dele e receber aquilo que ele necessita deste Deus bom, grande, poderoso, amigo, salvador, curador? Qual é a maneira provida para este meio? Bom, o homem, ele tem que reconhecer que ele é um culpado. Esse é o ponto 1. É. Reconhecer que está necessitado. Isso. Porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, ele disse: "Vinde a mim vós que estáis cansado". Nenhuma pessoa que não se sente fadigada, cansada, de sofrer frustrações, ela não vai querer vir a Deus. Ela não quer ir a Deus. Parece que há um ponto divergente entre o homem e Deus, porque o homem, a tendência dele é para o mal, para o pecado, para fazer as coisas que não são corretas. Mentir, roubar, prostituir, essa é a tendência da carne, né? E Deus é o oposto. Então a tendência de Deus é ser justo, é ser santo, é a verdade, não é? E o homem é o oposto. Então esta é uma discrepância entre os dois, né? Então há uma coisa aqui que o Senhor disse, que o homem que não sente cansado destas coisas nunca pode procurar Deus, muito pelo contrário, ele vai correr de Deus, né? Ele passa o tempo todo correndo. Mas quando o homem chega a um estado que ele está cansado, que ele está miserável, que ele se sente frustrado aqui, ele tem acesso a este Deus? Correto. Este homem está numa condição em que Deus realmente pode realizar na sua vida uma grande obra, porque ele agora está vencido. Nenhum homem, enquanto ele não se sentir vencido, de tanto lutar, pelejar, em busca de algo que satisfaça algo que está dentro dele. Eu chego a dizer que um homem, ele é fugitivo da sua própria consciência. Ele foge de algo que está dentro dele. Por exemplo, ele está buscando apetrechos, festas, está buscando gozo nas coisas do mundo, de algo que está tentando preencher um clamor que está dentro de si próprio. Então ele foge para as festas, ele foge para o limitismo, para o fascínio do mundo. E é algo que está clamando dentro dele. E aonde ele vai, ele é um fugitivo. Porque aonde ele vai, o que ele busca, ele não consegue a satisfação deste bem maior, deste desejo que está dentro de si próprio, deste clamor que está dentro de si. Então, ele torna-se um fugitivo da sua própria consciência. Quer dizer que a alma, o próprio ser humano, a única razão que ele vai para as drogas, para a bebida, para a festa, para as orgias, para o sexo, para os bacanais, e para futebol e todo esse entretenimento é fugindo da realidade que ele está vazio. Correto. Se ele tivesse o verdadeiro preenchimento que a alma dele está buscando, isto para ele deixaria de existir. Porque, na verdade, está cheio. Correto. É assim. Correto. É assim que o senhor vê. Então, qual é a maneira de jogar este vazio e estas distrações e este chamativo que o mundo oferece? Qual é a maneira para este homem encontrar isto que realmente preenche? É uma igreja? É uma religião? Como é que o senhor vê isso? Olha, nós falamos que a primeira etapa seria o arrependimento, que é o reconhecimento pessoal das suas falhas, dos seus erros. Isto é a primeira
o primeiro passo que este homem dá em direção a Deus, porque Deus, Ele quer te justificar de tudo que você fez. No livro de Isaías, no capítulo 43, 25, ele diz: sou eu mesmo, que perdoo todas as tuas transgressões e apago todas as tuas iniquidades. Então, quando você não é mais um culpado, você se sente livre da condenação. Esta condenação te leva a estar vivendo em busca de algo, de um livramento. Então veja, a primeira etapa é o arrependimento. O arrependimento é algo singular na vida de qualquer pessoa que deseja ter um encontro introspectivo com Deus, uma mudança de vida. Porque Deus não vai condenar o homem porque ele pecou, mas sim porque ele não reconhece o favor lhe oferecido, ele não reconhece a cruz, ele não reconhece a graça, ele não reconhece o sangue, ele não reconhece o meio do qual Deus lhe deu para salvar. Uma vez que ele ignora a maneira pela qual Deus deu para que ele pudesse ser salvo, então este homem está por si mesmo clamando a condenação. Então, quando este homem caminha em direção a Deus, reconhecendo que ele é um culpado, que ele é digno de morte, que ele é um réu de juízo, então este homem está dando o seu primeiro passo. Então Deus, através da justificação da fé, está perdoando os seus pecados, isentando-o da culpa do tudo que ele fez, pegando o seu passado, como se ele nunca tivesse cometido. Pastor Dilson, o senhor falou assim, ignorar a graça, ignorar a cruz e ignorar o sangue. Talvez essa pessoa que esteja em casa me assistindo e nos assistindo não tenha consciência do que é a graça, do que é a cruz e do que é o sangue. Assim, mas ele falou lá sobre ignorar a graça, a cruz e o sangue. O senhor teria uma palavra bem fácil de compreensão para estas pessoas que estão nos assistindo? O que é a graça? A graça é um favor imerecido. É algo que você e eu nós não merecemos. O que Deus fez por nós. Ele se humaniza, ele toma forma humana e vem fazer a obra da redenção. Quer dizer que a graça, ela começa assim, este Deus Espírito que nunca falhou, que é verdadeiro, que nunca errou, se coloca no nosso lugar. Ele vem, veste uma roupa igual à nossa, de carne, Isso. E vem para aqui na terra tomar então o nosso lugar. Correto. Ele faz este favor. Correto. Que a humanidade não merece. Correto. Aí o senhor disse que as pessoas desconhecem a cruz. Como é que é? O que é que as pessoas desconhecem na cruz? Porque muita gente vê lá o Cristo crucificado, e vê lá uma imagem, e vê lá uma madeira em forma de cruz. Como é que é desconhecer a cruz na sua concepção? Olha, na verdade, para mim, o desconhecimento da cruz é rejeitar ir pelo mesmo caminho. Porque o Evangelho não é um Evangelho fácil. Não é um Evangelho não sofras mais. Não é um Evangelho de que você vai ter que viver vidas regaladas. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflição. Em outras palavras, você também tem uma cruz para pegar e para carregar. E o Evangelho da cruz é um Evangelho de renúncia. É um Evangelho que você tem que renunciar a si mesmo, os seus desejos, as suas paixões, a sua vaidade, porque este é o caminho estreito que nos conduz à vida. O Evangelho da cruz não é este tipo de evangelho que levam as pessoas a viver uma vida em poder requisitivo, uma vida de prazeres e dizer, eu estou salvo, eu recebi a graça. Isto não é graça, isto é morte. Isto não te levará ao céu, mas te levará ao inferno. Mas graça é reconhecer que aquele sacrifício não foi para que nós vivêssemos da maneira que nós quiséssemos, da maneira que nós achássemos que estávamos corretos, mas era para tomar esta palavra e seguir este caminho. Pastor Dilson, tem uma outra coisa que o senhor falou sobre o sangue. A maioria das pessoas não entendem por que sangue está envolvido dentro do plano da redenção. Deste favor,
Todo mundo sabe que Jesus foi à cruz, derramou seu sangue. Mas por que sangue? Parece que isso nos remete lá no princípio. Tem uma razão por que Deus requer o derramamento de sangue. Porque Ele veio derramar seu sangue. Por que que este sangue hoje fala por nós e nos coloca numa condição de inocente? O senhor teria na sua memória a lembrança de que por que Deus requer sangue, o sangue derramado? Por que que, por exemplo, no altar de Caim, Caim ofereceu flores e Deus não quis? Deus olhou para o cordeiro porque o cordeiro tinha morrido derramado de sangue, não é? Certo. Então, por que que Deus requer sangue neste contato, neste convívio, nesta aproximação com o homem? Porque, na verdade, lá no princípio, a queda foi sangue. Então o senhor está dizendo que aquela história que nós conhecemos e ouvimos falar por aí que a Eva comeu uma maçã não foi verdade. Não foi verdade. Como é que foi aquilo, irmão Deus? O senhor poderia explicar para as pessoas detalhado? Na realidade, eles dizem que Eva e Adão comeu uma maçã, mas nós nunca vimos na Escritura de que realmente Eva ou Adão teria comido uma maçã. Mas a questão foi um relacionamento que Eva teve com aquele animal chamado serpente. Que não era a cobra, né? Que não era a cobra, porque... Engraçado que o senhor já viu pregadores e pessoas quererem induzir as pessoas que uma cobrinha saiu andando ali, enganou a Eva e trouxe toda essa desgraça do mundo. Quando, na verdade, todos nós conhecemos diante da sociedade, aí diante dos nossos olhos, que parece que o maior problema do mundo é sexo, né? É verdade. Não é? É a arma mais poderosa, destrói lares, famílias, leva a gente para a cadeia, porque a maior parte das pessoas estão na cadeia, ou roubaram, você pode olhar atrás de cada história que tem uma mulher lá, não é? Isso é Um verdade. sexo oposto, É né? verdade. E parece que a nossa condição de sofrermos, termos doença, decepções, também tem um problema com uma mulher lá que, por causa do sexo, né? Correto, correto. É assim, então quer dizer que esse derramamento de sangue, como é que o senhor estava dizendo, não foi comer uma maçã. Não foi. Foi a Eva. Foi a Eva que teve um relacionamento com a serpente. E Serpente esse- era um animal mais próximo do homem, Isso. mais do que o macaco. A Isso. ciência está perdida aí, nunca vai achar isso aí. É verdade, porque quando Deus amaldiçoou aquele animal, então tirou todos os rastros com que o homem pudesse provar isso. Mas antes, aquele animal, ele era um animal de 2 pés. Este animal, sendo astuto e ainda tendo uma unção satânica, ele vem até Eva. E ao chegar até Eva, ele consegue convencer a Eva de que o que Deus disse não era verdade. E isto aí trouxe todos os desastres, porque Eva, ela teria que conceber primeiro, dentro do seu espírito, aquilo que a serpente estava lhe dizendo. E o que a serpente estava lhe dizendo era algo contrário ao que Deus havia dito. Então, peraí, a serpente induziu a Eva a crer que o que Deus tinha falado é uma mentira. Então, todas as pessoas que não acreditam no que Deus falou aqui na Bíblia estão induzidas por este mesmo espírito que Deus disse uma mentira aqui na Bíblia, e o que Eva trouxe foi essa maldição. Correto. E qualquer pessoa que viver contrário à Bíblia está debaixo dessa maldição. Correto. Então, muito bem, pode Correto. continuar. Então nós vemos que a queda de Eva primeiro foi espiritual, para depois ter uma queda física. Ela teve que crer numa mentira primeiro, para depois então aceitar este relacionamento. Ela teve que ser convencida de que Deus estava errado. Olha, e isto é que trouxe esta fatalidade da qual nós estamos vendo. Então houve um relacionamento consensual entre ela e aquele animal chamado serpente. E aí, neste relacionamento, como todos nós sabemos, uma moça perdendo a sua virgindade, há um rompimento do ímen e, consequentemente, tem sangue. Então, o pecado não é uma maçã. Aliás, é até engraçado, né? Porque você passa no motel,
tem lá uma maçã mordida, mas será que quem está lá dentro no motel está comendo maçã ou fazendo sexo? É verdade. Então, e o que aconteceu? Derramou sangue, né? E com o derramamento do sangue, o homem se tornou pecador. Correto. Quer dizer que, então, o fato de o sangue ter que estar relacionado à obra da redenção é porque um sangue inocente agora está sendo derramado para cobrir o pecado, o erro. É Correto, isso? correto, É assim? É por correto. isso que o senhor disse que muitas pessoas ignoram a graça, a cruz e o sangue. Então, este sangue foi derramado na cruz, que é a graça, é o favor que a humanidade não merecia. E isto é para você, viu? Você que está em casa me assistindo, esta graça, este sangue e este ato realizado no Calvário foi para que você tivesse um preenchimento na alma e agora tivesse acesso à presença deste ser santo, puro, bom, que quer governar, dirigir, proteger e salvar a sua vida. Este Deus estende a mão para você e eu espero que você possa, nesta hora, de maneira sábia e inteligente, prostrar-se diante dele e o adorar em espírito e em verdade. A minha pergunta para você é: verdadeiramente você quer ser salvo? Verdadeiramente você quer a graça de Deus? Verdadeiramente você quer que Deus proteja a sua casa, a sua família, a sua vida, para que tudo possa ir bem? Este é o convite que Jesus fez e continua fazendo. Eu gostaria de convidar você, que é verdadeiro, que quer chegar em espírito e em verdade diante deste Deus que é espírito, para fechar os seus olhos agora. E eu gostaria de, junto com você, ir diante de Deus e oferecer uma oração pelo seu lar, pela sua família, pela sua vida. Vamos orar juntos? Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, que tomou a forma humana para que nós pudéssemos, através deste sacrifício que foi falado, ter acesso à tua presença. Abençoe os lares e as famílias e as pessoas que nos assistem. Se estiverem doentes, que a graça possa levantá-los dessa enfermidade. Se estiverem problemáticos e aflitos, que a tua graça possa socorrê-los nesta hora. Se são pecadores que não reconheceram o valor do sangue de Jesus e a obra da cruz, que nesta hora isto possa se tornar efetivo na vida deles. Peço, em nome de Jesus Cristo, que o mal seja afastado deste povo e eles possam crer em tua palavra e se salvarem. No nome de Jesus, amém.